T. Situada na encruzilhada entre a Europa e a Ásia, a Turquia ocupa uma área 3 vezes maior que o Reino Unido. Os dois continentes se encontram no noroeste do país, no local onde Istambul foi construída. A única saída do Mar Negro para o Mediterrâneo é controlada pela cidade. É o Bósforo. A posição estratégica da cidade é reforçada pelo Chifre de Ouro, um estuário usado como porto natural. A cidade foi a capital do Império Romano do Oriente e recebeu o nome de Constantinopla pelo imperador em 7 a.C., tendo sido conhecida até então como Bizâncio. Quando os romanos partiram, Bizâncio tornou-se o centro de um império que sobreviveu até meados do século XV, antes de ceder ao poder dos otomanos. Constantinopla nunca deixou de alimentar a imaginação e, em tempos mais recentes, durante o auge do Expresso do Oriente, o mito continuou vivo. Na década de 1920, o trem de luxo tornou a lenda mais acessível aos europeus. Em 1923, com a ascensão ao poder de Mustafa Kemal, também conhecido como Ataturk, surgiu a nova república, e os caracteres árabes foram substituídos por seus equivalentes latinos nos textos escritos. A nova capital passou a ser Ankara, e Constantinopla passou a se chamar Istambul, a partir do nome da antiga cidade, Istambul. Uma versão turca do Alcorão foi imposta, juntamente com o vestuário ocidental. A nova república foi construída num estado laico onde o exército tinha função fundamental. Turquia é laica, mas o Islã está presente. Pode não ser a religião oficial, mas 99% da população é muçulmana. Situada em um cruzamento cultural, Istambul revela uma surpreendente diversidade religiosa. A cidade abriga um patriarcado, uma das sedes da Igreja Ortodoxa Grega. Também pode ser encontrada aqui uma considerável comunidade armênia, e também pratica a religião cristã. Após serem expulsos da Espanha no século XV, os judeus também encontraram refúgio aqui. Istambul é a cidade mais populosa da Turquia, com uma área urbana que abriga 16 milhões de pessoas. 500.000 de pessoas a mais chegam todos os anos vindas do interior da Turquia, mas o aumento populacional não vem sem problemas. O centro antigo da cidade é uma fração do tamanho de Londres, então cada espaço é utilizado. Para escapar da superlotação, a classe média construiu casas de madeira no Bósforo chamadas yalis. Prédios de apartamentos altos também surgiram, uma solução que agora parece ser a resposta ao crescimento acelerado da cidade. Projeções recentes sugerem que, até 2015, Istambul poderia ser a maior cidade da Europa. A margem europeia já não consegue mais conter a expansão de Istambul. Funcionando como válvulas, as pontes facilitam o vai e vem das pessoas. Como resultado, o lado asiático está seguindo o mesmo padrão e também crescendo. Ao longo da Avenida Bagdá, a visão de mundo está mudando. A cidade é testemunha de uma história rica, com a arquitetura muçulmana se destacando principalmente por sua opulência e decoração. A história ainda influencia a criação artística e alimenta uma intensa produção cultural. Maus olhados são impotentes contra o olho azul. Graças ao goze,
A má sorte é evitada. Desde os tempos antigos, o Bósforo tem sido uma rota marítima congestionada. Para importações e exportações, Istambul é o principal porto do país e o mais importante do Mediterrâneo Oriental. Enquanto o sucesso da indústria pesqueira é incerto, o setor de turismo vive um boom contínuo. O patrimônio do país foi restaurado, e fotos de monumentos históricos são vistas em todo o mundo. Velhas tradições custam a morrer, com suco de cereja fresco ainda sendo vendido nas ruas. A região metropolitana de Istambul tem 120 quilômetros de largura de leste a oeste. Assim como Roma, foi construída sobre 7 colinas, uma paisagem que dificulta o deslocamento entre os bairros. Istambul está implementando uma série de soluções para facilitar o transporte, utilizando rotas terrestres, subterrâneas e aéreas. Desde 2000, Istambul conta com um sistema de metrô eficiente, mas ele precisa ser ampliado. Os problemas de trânsito são graves, e o transporte público faz pouco para aliviá-los. Táxis coletivos conhecidos como dolmuz partem assim que estão cheios. O tráfego é igualmente intenso do outro lado do Bósforo, onde o vapor, ou seja, as balsas, fazem um serviço de travessia. As telecomunicações unem os moradores de uma cidade que cresceu rápido demais. Aqui e ali, o futuro já começou, mas em outros lugares, o passado ainda persiste. Istambul desafia o tempo ao reunir culturas e continente. Desde seus primórdios, Istambul foi um local estratégico e muito cobiçado. Suas águas profundas permitiam a passagem e o ancoradouro de navios de grande porte. Os primeiros habitantes perceberam serem vulneráveis e construíram muralhas em defesa, porém, não foram suficientes para afastar os romanos, que destruíram a cidade no século II depois de Cristo. Quatro muralhas sucessivas foram construídas. Quando o espaço ficava apertado atrás de uma, outra era erguida mais distante do centro para que a cidade pudesse se expandir. A última foi erguida no século V. Foi essa que enfrentou os turcos 1000 anos depois, quando eles tomaram a cidade dos bizantinos. As muralhas foram restauradas várias vezes antes, durante e depois do período otomano. As muralhas fazem parte do cotidiano dos moradores de Istambul. Os fossos foram aterrados e agora são usados para cultivar hortaliças, em uma bênção numa cidade onde o espaço é disputado. As fortificações resistiram mais aos invasores que à urbanização. Alguns prédios usaram as muralhas como fundação, outros aproveitaram materiais para reciclagem. Grandes partes das muralhas desapareceram numa época em que havia escassez de pedra. Na verdade, as fachadas das casas otomanas eram feitas de madeira, um material que nem sempre envelhece bem. À sombra das muralhas da cidade, é possível reconhecer as casas otomanas tradicionais pela sua construção ensacada, ou seja, os andares superiores avançam sobre a rua, sustentados por consoles ou suportes. Dessa forma, os interiores ganham mais espaço e mais luz. Da Praça Taksim irradiam 4 grandes avenidas. Este é o coração de Beyoğlu, o centro nervoso da Istambul moderna. Para conter o fluxo de veículos, a cidade dá prioridade aos pedestres na rua Istiklal.
exceto pelo bonde dos anos 1930 que percorre toda a extensão. Nos dias do Império Otomano, as embaixadas europeias foram instaladas aqui. Hoje, os transeuntes se empurram por uma rua repleta de lojas e boutiques. Aqui tem de tudo um pouco, especialmente se você gosta do aroma irresistível de castanhas assadas. Para os amantes de doces, as especialidades turcas são um sonho. Um confeiteiro chamado Asibekir chegou a Istambul no final do século XVIII, e seus descendentes continuam expandindo sua variedade de doces delicados desde então. Açúcar, marzipan e pistache reinam absolutos por aqui. Sua maior especialidade, o lokum, foi elevado à categoria de obra de arte. Ele é feito no próprio local. Andy Selaya. Eu sou simplesmente uma grande fã da Turquia. Não dá para descrever o lokum, o doce turco, como algo tipicamente turco. Na verdade, é um doce tradicional do Oriente Médio, tanto para turcos quanto para árabes. A receita do lokum faz parte do patrimônio nacional. O lokum tem talvez 500 anos de idade. É uma receita muito antiga. A receita atual remonta ao século XVIII, quando o açúcar refinado começou a ficar disponível. Ela tem uma posição muito autêntica. Jeito de estar no topo da Grécia novamente. Lutamos para vencer. Se tivéssemos vencido, teríamos feito diferença entre jogadores. Embora a cidade esteja se modernizando, certas tradições são mantidas como parte do patrimônio nacional da Turquia. O hamam, por exemplo. O banho turco é uma tradição antiga e muitos estabelecimentos têm vários séculos de existência. Os hamams foram concebidos pela cultura muçulmana, que insiste em uma limpeza corporal rigorosa e eram indispensáveis nos tempos em que as casas não tinham banheiros. O tratamento começa com uma limpeza metódica. Água quente e uma ensaboada vigorosa deixam o cliente relaxado. Após uma pausa no mármore quente, vem uma massagem energética. É uma experiência física, já que o massagista direciona sua força para os músculos, tendões e articulações. Dedos experientes acham pontos sensíveis. Outro local de relaxamento é o Kaveani, ou casa de café turca, onde o narguilé ocupa lugar de destaque. É um instrumento amplamente utilizado no norte da África e no Oriente Próximo, e embora seu nome possa mudar de um país para outro, a função é idêntica. Os fumantes inalam o tabaco queimado na parte superior através de um tubo longo. O tabaco é queimado com carvão sobre papel alumínio. A fumaça é filtrada na água para absorver resíduos do tabaco. Esses lugares são frequentados principalmente por homens, embora os tempos estejam mudando. Fumar narguilé é uma atividade social que fortalece laços. Fumar pode ser acompanhado de uma bebida quente. O café, muito apreciado na época otomana, agora tem um rival no chá, muitas vezes aromatizado com maçã. Enquanto o chá é uma bebida refrescante, o boza é uma bebida nutritiva. Turco, o boza, feito do cereal milheto fermentado, forma um líquido cremoso. Geralmente é apreciado em noites frescas, servido em um copo polvilhado com canela. Quanto aos buraks, pastéis recheados com vegetais e queijo, a parte mais espetacular é o cocktail.
O verdadeiro espetáculo está nas ruas de Istambul, onde centenas de comerciantes disputam clientes constantemente na mesma calçada. Cada um tem seu próprio território e não se pode invadir o espaço do vizinho. Os líderes do mercado são aqueles que vendem mini piango, os bilhetes da Loteria Nacional. As bancas de engraxate são abundantes e oferecem mais do que apenas um engraxate. Nas mãos de um especialista, um sapato pode até mudar de cor. O método consiste em cobrir o sapato com tinta, antes de colocar fogo nele para fixar a cor. É uma maneira de conseguir um par de sapatos brilhante. Trabalhar com lã e outros têxteis também é uma tradição antiga na Turquia. Um bom tapete pode durar muitos anos, mas às vezes são necessários reparos. Esse é um trabalho para artesãos especializados. Os tapetes turcos podem ser divididos em duas grandes categorias: tecidos e atados. Embora os tapetes não sejam feitos em Istambul, esta demonstração revela a técnica. Os fios pendurados verticalmente formam a urdidura, enquanto as fibras horizontais compõem a trama e criam os motivos do tapete. Os fios são atados de diferentes maneiras antes de serem aparados para formar o veludo. Um tapete feito de seda fina pode conter 1 milhão de nós por metro quadrado, 20 vezes mais do que um tapete de lã. Mujder Sava. Aqui na Turquia, quando falamos de um tapete de seda, tudo é de seda. A trama, a urdidura e os nós são todos feitos de seda. Os padrões podem ser geométricos ou florais, dependendo da origem do tapete. Nós realmente temos muito orgulho desse trabalho. Mas o que caracteriza os tapetes feitos na Turquia? O mais importante para nós são os tapetes nômades. União lunar suficiente. Em outros países onde os tapetes são feitos à mão, eles também têm algodão sobre algodão, linho sobre algodão ou até mesmo algodão misturado com seda. Ou a mistura de seda e algodão ou lã. Mas na Turquia, temos uma variedade de origens e alguns padrões incríveis que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar. Cedo ou tarde, uma viagem por Istambul envolve atravessar uma ponte. A ponte de Gálata atravessa o chifre de ouro na entrada para o Mar de Mármara. A forte correnteza atrai muitos peixes para debaixo da estrutura, alegrando pescadores. Entre o produtor e o consumidor, existe apenas um único andar. No nível inferior da ponte, restaurantes servem peixe fresco. As entregas continuam ao longo do dia. A ponte de Gálata leva a uma torre que leva o mesmo nome, construída pelos genoveses em meados do século XIV. Ela domina a área onde a República de Gênova prosperou de forma independente. Sob a folhagem da colina de Eyüp, um café domina o chifre de ouro, onde o tradicional café turco é preparado. Nos países muçulmanos, a sexta-feira é o dia de descanso semanal. A Turquia, porém, é a exceção, e o domingo é o dia de folga. É o dia em que parques e jardins públicos são invadidos pelos moradores da cidade em busca de relaxamento. Longe da poluição, da correria e do barulho da cidade, as famílias se reúnem junto às churrasqueiras. Muitas jovens respeitam o código de vestimenta islâmico, embora o apliquem de forma um pouco menos rigorosa do que suas mães e avós. Ao final da refeição, a água quente para o chá ferve numa chaleira portátil. O
Os jovens turcos compartilham as mesmas paixões das crianças do mundo todo. A vida de qualquer menino de família religiosa é marcada por um evento importante. O rito de passagem para a vida adulta envolve a circuncisão, para a qual são usados trajes tradicionais. Antes da cerimônia, toda a família segue para a mesquita de Ayub, onde meditam diante do túmulo de um companheiro do profeta. Meditação. Também é praticada neste mosteiro dos derviches rodopiantes. Esses monges pertencem a uma confraria muçulmana fundada no século XIII. Seus gorros de pelo de camelo simbolizam uma lápide. Eles dançam com origens misteriosas. No Semarrani, o salão de dança, os derviches comemoram a morte de seu mestre e fundador, um teólogo chamado Mevlana. Eles se vestem de branco, luto para os muçulmanos. Desenhando uma trajetória circular, os derviches giram incansavelmente. Enquanto rodopiam sobre o pé esquerdo, eles têm um objetivo muito específico em mente. Neil Kesov é o mestre dos derviches. Ele tenta mostrar os níveis espirituais, os níveis da humanidade. E essa cerimônia, como tudo, dos átomos até as galáxias, tudo está girando. E, nós acreditamos que eles estão rezando para Deus. Eles estão. E entre os santos, alguns deles disseram que, quando estão girando, dizem, e Alá, Alá, Deus, Deus. Eles estão repetindo o nome de Deus. Então aqui, nós nos unimos a essa oração universal da criação, dizendo com força, Deus, Deus, e girando. Assim, o derviche atinge o êxtase e se torna uno com Deus. A mão direita, erguida em direção aos céus, capta a graça divina, que é então transmitida para a terra através da mão esquerda. Os turcos praticamente veneram o pombo, considerado uma criatura benéfica, e lhe oferecem comida e proteção. A ave chama muita atenção porque já foi de grande utilidade no passado. Durante as cruzadas, ela era uma mensageira, informando sobre os movimentos das tropas cristãs. Alguns pombos desfrutam de liberdade, outros não. Este mercado de pombos ocorre num campo de futebol. As raças são selecionadas conforme sua habilidade de localizar um pombal. O senso de direção do pombo não é totalmente compreendido. Yaya Garipoglu. Sim, os turcos gostam muito de pombos. Nós criamos pombos na Turquia há centenas de anos. Para nós, eles são animais divinos. Mas, para os entusiastas, eles são mais do que simples mensageiros. Eles têm outras qualidades. Sim, eles são animais domésticos, tanto úteis quanto ornamentais. Não é fácil apreciar os atributos de pombo quando está preso numa gaiola. Para quem não é conhecedor, a melhor maneira é observá-lo batendo as asas. Vista do céu, a mesquita Sultan Ahmed impressiona pela sua leveza.
Até o século passado, era o ponto de partida para os peregrinos a caminho de Meca. As cúpulas descem em cascata até o pátio na entrada. A construção é ao mesmo tempo sólida e elegante. A mesquita foi construída no início do século XVII e tornou-se referência muçulmana. A luz penetra na estrutura através de suas muitas janelas, originalmente tipadas com vitrais. Algumas cores desbotaram com o tempo, mas a luminosidade da mesquita continua irreal. A luz tão especial é realçada pela escolha dos materiais decorativos e pela sensação de harmonia que eles criam. Os vitrais restaurados, a caligrafia, em especial, o revestimento de faiança no piso. As cores predominantes dos motivos, verde e azul, renderam ao edifício o apelido de Mesquita Azul. Construir a Mesquita Azul foi uma aposta, um desafio audacioso com o objetivo de rivalizar com a Basílica Cristã de Santa Sofia, erguida 100 anos antes. Seus minaretes foram adicionados pelos otomanos, que transformaram a obra-prima bizantina em mesquita no mesmo dia em que tomaram o poder. A basílica agora é um museu. Os suntuosos mosaicos bizantinos sobre fundo dourado permanecem intactos. Eles associam imagens cristãs a símbolos muçulmanos em uma disposição curiosa, da qual emergiram os nomes de Alá e Maomé. No membar ficava o pregador durante as orações muçulmanas, e o nicho conhecido como mihrab ainda indica a direção de Meca. A disposição desejada pelos muçulmanos para o culto foi gradualmente introduzida e respeitou a estrutura do edifício. Uma urna de alabastro era usada para as evoluções dos fiéis. Os mosaicos agora foram despojados do revestimento que lhes foi aplicado no século XVIII. O revestimento, encomendado pelo próprio sultão, sem dúvida os protegeu de danos e dos estragos do tempo. Ao lado da basílica, uma vasta câmara subterrânea servia como reservatório de água durante a era bizantina. A abóbada é sustentada por uma incrível floresta de colunas retiradas de templos antigos. Duas cabeças de medusa foram usadas para nivelar colunas de diferentes alturas. Na mitologia, os olhos de Medusa transformavam os inimigos em pedra. Por 400 anos, bem ao lado desses locais de culto, residiram os sultões no palácio de Topkapi. O edifício foi erguido poucos anos após a queda de Bizâncio. Cada sultão fez uma contribuição pessoal, fosse uma biblioteca, uma sala de audiências ou um pavilhão de jardim. Os objetos fabulosos enfeitados com pedras preciosas e as vastas cozinhas dão uma ideia do estilo de vida luxuoso levado na corte do sultão. Zelosamente protegido de olhares curiosos e intrusos, o harém abrigava as esposas e concubinas do sultão. As mulheres eram vigiadas por eunucos. Ao redor do aposento da favorita estavam distribuídos os quartos das esposas legítimas. O Islã permite que um homem tenha até 4 esposas, desde que garanta o sustento delas. O sultão podia ter 7 esposas, sem contar as concubinas. É fácil imaginar que rivalidade, intriga e boatos eram comuns entre as mulheres do círculo íntimo do sultão. No entanto, nem mesmo as áreas privadas eram seguras contra conspirações. O banheiro pessoal do sultão era protegido por grades, pois vários governantes foram assassinados enquanto tomavam banho. As mulheres do harém nem sempre eram submissas. Por exemplo, no aposento do sultão Murad III,
e reinou no século XVI. Elas impunham suas próprias regras e influenciavam as decisões da corte. O Topkapi foi abandonado pelos sultões pelo Palácio Dolmabahçe no século XIX. O edifício foi inspirado nas residências dos monarcas europeus da época. A arquitetura otomana havia perdido sua alma. Era o começo do canto do cisne do Império. Com algumas diferenças, este poderia ser um edifício neobarroco na Áustria, Inglaterra ou França. O interior causa a mesma impressão, e por um motivo muito claro. A decoração foi feita por europeus que não economizaram no cristal Baccarat nos móveis da Boêmia. Mas por Istambul, Sultão precisava ter seu rama. Trabalho em mármore não ficaria fora de lugar no Castelo Versalhes. Quando a República foi instaurada, o palácio se tornou residência presidencial. Em 1938, o pai da Turquia, Mustafa Kemal, morreu em seu quarto aqui. Istambul é sobre poder e religião, mas também sobre comércio. O Grande Bazar ocupa uma área 3 vezes maior que Dolmabahçe e é orgulho dos comerciantes. Murabile. O Grande Bazar, também conhecido como o famoso e histórico Mercado Coberto, dizem ser o mercado coberto mais antigo e o maior do mundo, localizado em Istambul, na Turquia. Ele foi criado inicialmente com a valiosa ajuda dos sultões otomanos para criar um lugar seguro e protegido para os comerciantes, de modo que pudessem, de forma tranquila, tocar seus negócios e atividades comerciais. Trabalhar aqui envolve comprar, vender e negociar. O ouro, a prata e a infinidade de riquezas deixam qualquer um tonto. Algumas partes do Grande Bazar datam do século IX, mas o comércio começou para valer depois da conquista otomana. Incêndios e terremotos não desanimaram os comerciantes, que trabalhavam em áreas de atividade bem definidas. Antigamente, inúmeras especiarias e plantas aromáticas eram importadas, muitas vezes do Extremo Oriente. Esse era o caso do chá, mas agora os turcos têm suas próprias plantações. Nas bancas do mercado, os diversos produtos disponíveis são vendidos de acordo com a forma, origem e uso. Situada na fronteira entre o Ocidente e o Oriente, a cidade de Istambul é uma síntese vibrante. As essências mais raras e os perfumes mais sutis se espalham pelos corredores do Grande Bazar. O aroma do café paira no ar desde o século XVI. Era a bebida preferida durante a Era Otomana. Ah, isso está melhor. Assim está melhor. A justaposição de culturas deu origem a criações originais. Em vez de colocar religiões umas contra as outras, o artista as une em uma única obra criativa. Os símbolos se misturam. As religiões são muitas, mas existe apenas uma fé. O Islã proíbe a representação de Allah ou qualquer imagem animada. Consequentemente, os artistas recorreram ao abstrato. Como não era proibido escrever o nome de Allah, pintores e gravadores aprenderam caligrafia. Ela Bostanci usa a técnica de iluminação para decorar seu trabalho. Aqui, estou apenas aplicando um pouco de ouro. Depois, vou usar este instrumento para fazer o ouro brilhar. Em seguida, com um pincel fino e o que é conhecido como tinta de fuligem, os contornos serão feitos antes de aplicar a tinta base. É assim que damos os toques finais a este trabalho. Motivos florais abundam nas artes decorativas. Uma flor deve seu nome a uma palavra turca e a sua semelhança com um turbante e a tulipa.
Artistas usam tintas óleo flutuando numa bacia d'água. Se não mexidas, não misturam. Quando a composição está pronta, ela é logo reproduzida em uma folha de papel. O papel marmorizado remonta ao século XV na Turquia. As cores originalmente vinham de pigmentos naturais dispersos em resina. No século XVIII, as tulipas proliferaram nos jardins e na arte otomana, sendo então desconhecidas na Europa. A flor se tornou símbolo de uma era próspera e despreocupada. Nos livros de história da Turquia, esse período é chamado de Era das Tulipas. Seguindo para o norte ao longo do Bósforo está a Mesquita Mesidi, erguida em uma área antigamente conhecida como as Chaves do Bósforo. Hoje, a Ponte do Bósforo é uma das chaves para o portal entre a Europa e a Ásia. Quase embaixo da ponte fica um bairro chamado Ortaköy. Com sua atmosfera descontraída e vendedores de livros usados, lembra o Quartier Latin de Paris. A outra ponte pêncil, a Ponte do Conquistador, atravessa o Bósforo em seu ponto mais estreito. As margens do Bósforo são protegidas da urbanização por leis rigorosas. A altura dos prédios e a distância deles da água são estritamente controladas. Mas é uma tarefa quase impossível em uma terra onde a tradição do Sissykundu, construir sem permissão, é uma verdadeira forma de arte. O jogo de esconde-esconde, que consiste em se esconder enquanto outros tentam encontrar, inspira comportamentos em animais inteligentes, como os golfinhos e os corvos marinhos. Com acesso direto à água, os famosos yaus, casas tradicionais de madeira, tornaram-se muito cobiçados e proibitivamente caros. Nem preciso dizer que os yaus autênticos da era otomana são raríssimos. Mas as construções réplicas não ficam atrás. Ai. 19 é o Festival da Juventude e do Esporte. Ele comemora 19 de maio de 1919, quando o general Mustafa Kemal declarou a determinação do povo em conquistar a independência. É um festival importante, no qual o exército e movimentos juvenis fazem demonstrações de exercícios coletivos. Sou estudante da Universidade de Bonn. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu sou muçulmano, sim. Na República Secular, meninas e meninos têm o mesmo papel. Também é uma oportunidade de lembrar as pessoas da importância do exército no país. A mesma música militar, mas uma era diferente para o desfile dos famosos janízaros. A Guarda Janízara era um corpo de elite formado no século XIV. Seus membros, exclusivamente cristãos, serviam como guarda pessoal do sultão. Ao recrutá-los muito jovem, o sultão esperava garantir sua lealdade absoluta.
Os janízaros eram guerreiros formidáveis, mas o espírito de corpo deles acabou se voltando contra eles mesmos. No século XIX, eles se revoltaram, e o sultão mandou massacrar todos os rebeldes. O corpo de elite foi dissolvido. O século XIX viu a face de muitos bairros de Istambul mudar radicalmente. Passagens escuras foram substituídas por avenidas retilíneas. O desenvolvimento urbano foi inspirado nas capitais europeias. As galerias cobertas resultantes oferecem passagens internas clássicas para compras e lazer. Hoje, o movimento das ruas é alimentado principalmente pelo setor de restaurantes. Há opções para todos os gostos, com uma grande variedade de ingredientes disponíveis. Os mexilhões são consumidos ao natural ou recheados. Gosleme é uma grande panqueca tradicional recheada com carne, queijo ou espinafre. Prepare em fogo de lenha. O sorveteiro é um malabarista notável, e ainda por cima um brincalhão. Aqui, é preciso conquistar o sorvete. Em Côncavo, o peixe é o principal item do cardápio. E a música ao vivo faz parte do programa. Trinta anos atrás, nenhum táxi ia para Levin, no norte da cidade, pelo simples motivo de que a área consistia em algumas colinas improdutivas. Nos anos 1980 surgiram prédios altos. Desde então, o valor da terra disparou, e Levin se tornou o principal distrito comercial de Istambul. Este shopping center ultramoderno réplica as linhas de um cânion. Mas o esporte praticado aqui é conhecido como compras, não canine. Hoje em dia, os designers turcos são altamente respeitados. Nos campos do design de interiores e da moda, alguns alcançaram fama internacional. A poucos passos do shopping do século XXI, coleções tradicionais turcas despertam um interesse comparável.
O método usado por vendedores para mostrar produtos e garantir pagamento é especialidade local. Em Istambul, folhas de parreira branqueadas em água fervente são recheadas com arroz, e remover as folhas de uma alcachofra leva apenas alguns segundos. O simit é um anel de pão com sementes de gergelim. Istambul muda conforme as estações do ano. Em maio, há grande agitação no bairro cigano de Airkapi. Este é o Idrilese, o festival da primavera. O festival é um momento para fazer um ou vários pedidos, rabiscados em um pedaço de papel. Os desejos pronunciados durante o Idrilese serão realizados durante a noite. Sucesso, saúde, amor. Tudo é possível. Alterações de última hora sempre podem ser acrescentadas, mas uma vez que a noite cai, o destino está selado. E para incentivar a sorte, os foliões festejam a noite toda. A apenas meia hora de barco pelo Mar de Mármara ficam as Ilhas dos Príncipes, um arquipélago de 9 ilhas. Elas devem seu nome aos príncipes bizantinos que passavam férias ali em casas de veraneio ou em prisão domiciliar. Boiucada é a maior das ilhas. A balsa desembarca seus passageiros em outro mundo. Carros são proibidos aqui. Locomoção em bicicleta ou charrete. Charretes circulam pelas ruas do século XIX. Famílias abastadas de Istambul têm uma segunda casa aqui. Casas foram restauradas e são de madeira por falta de pedra. Em meio aos pinheiros, custa a imaginação lembrar que a grande cidade está a apenas 20 quilômetros. O rebanho se refresca. A vida dos pastores mudou pouco. Terreno ralo e algumas cabeças de gado bastam para a felicidade, perto da cidade encantadora. Istambul exerce fascínio irresistível.
Istambul se estende sobre o estreito. Ela abraça dois mundos, apesar do turbilhão e das convulsões da história. A cidade se sustenta por um fio, esticada entre diferentes comunidades. Mas é um fio forte, que une dois continentes próximos e duas culturas distantes. A cidade já usou vários nomes para contar sua história, difícil de definir. Bizâncio para sempre. Uma cidade que atravessou séculos, testemunhando o passar do tempo e das civilizações, mantendo-se firme como símbolo de resistência, cultura e tradição. Suas muralhas, suas igrejas e suas ruas antigas guardam histórias de impérios, de conquistas e de fé. Bizâncio permanece viva na memória do mundo, inspirando gerações com sua grandiosidade e mistério. Mesmo diante das mudanças e dos desafios do tempo, Bizâncio continua eterna, um farol de história e beleza, para sempre presente no coração daqueles que reconhecem seu valor e sua importância. Bizâncio para sempre, imortalizada na lembrança e no espírito da humanidade.